Olá, gostaria de cumprimentá-lo na pessoa de Cristo Jesus e aproveitar aqui trazer a vocês a reflexão na sequência do vídeo que nós abordamos sobre João 14:6, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Hoje queremos falar sobre a verdade. Jesus diz: "Eu sou a verdade". Uma vez Pilatos perguntou a Jesus: "O que é a verdade?". Jesus se manteve praticamente em silêncio, deixando essa pergunta na consciência e na reflexão de Pilatos. Todos querem uma resposta pronta. E quando alguém faz uma pergunta, a si mesmo com uma filosofia, que a proposta dela é descobrir sobre a verdade, entender sobre a vida, compreender a verdade é entender o contexto da nossa existência. Entender que a verdade ela não é simplesmente uma teoria. A verdade ela fala de uma vida. A verdade ela fala de algo que nos traz esclarecimento, que nos traz à luz, trazer à tona toda a realidade de nossa existência. A verdade é o oposto da mentira. Quando nós falamos da mentira, biblicamente, em João 8,44, remonta-nos que a mentira fala da pessoa e da natureza de Satanás. Ele é mentiroso, diz a Bíblia, e pai da mentira. Logo, a mentira reflete quem ele é. O diabo, que quer dizer destruidor, é aquele que reflete a natureza que vem para mentir, para enganar, para maquiar, para camuflar. E a mentira ela está presente na vida de todo ser humano. Presente na sua fala, presente na sua veste, presente nos seus cargos, nas atribuições que muitas vezes colocam sobre si mesmo e na ideia também de gerar uma imagem a respeito de si mesmo, a qual não é. E muitas vezes nós deixamos nos levar por esta ilusão. Entendendo que Jesus ele diz: "Eu sou a verdade", falando dele, ele manifestando quem ele é, manifestando de fato aquele que é adequado, aquele que é toda a verdade que o homem deve buscar ser. Jesus diz: "Eu sou a verdade". Ele mostra que não existe nele paliativo, não existe nele sombra de dúvida. Jesus é a sinceridade na expressão. Nós reclamamos muitas vezes a sinceridade das pessoas, mas não estamos dispostos a ouvir. A sinceridade é de alguém que não tem cera. É uma palavra latim que vem de sinceros, ou seja, sincera. Ou uma pessoa verdadeira é uma pessoa que não tem palavra dúbia, uma palavra que gera dúvida, uma palavra que gera contexto. E Jesus revela a respeito de si mesmo. Todas as vezes quando ele diz algo que requer bastante reflexão, ele muitas vezes repetia em verdade, ou seja, aquilo merece muita atenção, plena atenção, é algo que deve ser memorizado e que deve ser levado como sabedoria para a vida. E quando compreendemos que Jesus diz que ele é verdade, Jesus mostra que a verdade não é algo pronto, é algo que é formado. Jesus ele teve 30 anos de anonimato, 30 anos que ninguém conheceu a sua história, na sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua transição para a fase adulta. Tudo isso não foi jamais revelado ou manifesto, porque Jesus teve seu momento de anonimato. Ora, todos pensam que Deus poderia ter nos dado o seu filho já pronto, mas não. Deus formou o seu filho, Deus gerou nele a natureza e aquilo que precisava para que ele pudesse ser aquele que revelasse a nós o caminho para chegarmos a Deus. Como ele mesmo diz, ninguém vem, ele não diz ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz que ele é a verdade, reflete-nos a Cristo e remonta-nos o caminho que ele atravessou. 30 anos de anonimato, pode-se dizer, e foi usado em apenas 3 anos, mas forjado nesses 30 anos para ser o Cristo verdade, o Cristo sinceridade, o Cristo caminho, o Cristo revelação divina nesses 3 anos. Vemos João Batista, por exemplo, que levou 30 anos sendo forjado. Quando abre a boca, profetiza, sua vida e seu ministério dura apenas 6 meses. Deus levou mais tempo preparando João Batista do que usando, porque a sua proposta na formação do homem é gerar em nós a estatura de Cristo, até que tudo isso seja pleno, até que tudo isso seja perfeito, até que nós possamos ter a plenitude ou a integridade de Deus em nós. Jesus disse que ele é a verdade, e essa verdade expressa-nos que a vida do homem deve fugir, deve
evitar e abrir mão da mentira. Vivemos na sociedade em que as bolsas falam entre si, as roupas falam entre si, as marcas falam entre si. As pessoas não têm mais identidade. Elas são produto de uma mentira, produto de um mercado e acabam com isso anulando de fato a sua maturação, a oportunidade de ser verdadeiro naquilo que de fato Deus tem dado a oportunidade de conhecer na vida. Até mesmo a adoração a Deus, em João 4, quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz que adorar a Deus deve ser em espírito e em verdade. Há muita mentira em nossa adoração. Quando Jesus questiona a mulher samaritana dizendo, vós adorais o que não conheceis. Paulo, ele fala sobre isso, sobre o Deus desconhecido. Ainda há dúvida sobre adorar o que se conhece e adorar o que se é informado. Muitas pessoas falam o que sabem, pregam o que sabem, oram o que sabem, sem saber o que oram, sem saber o que falam, porque foram treinados a pensar assim. Uma vida que muitas vezes é baseada numa mentira ou numa religiosidade ou em regras, mas as convicções mesmo não são trabalhadas, não são formadas. Nós devemos tomar muito cuidado com respeito a isso. Quando Jesus diz a sua verdade, ele falava de si mesmo, nos dava um modelo de como nós devemos ser e como devemos nos comportar. Logo eu digo que Cristo não é meu Salvador porque ele me salva do inferno. Cristo ele é meu Salvador porque ele me mostra como um filho de Deus deve se comportar aqui na terra. Por isso que ele é a verdade. Ele não se preocupava em agradar os homens. Ele não estava preocupado com as aparências. Pelo contrário, disto ele abriu mão. Ele despiu-se de sua glória. Ele andou no meio de pessoas simples. Jesus andou no meio de pessoas nobres. Jesus conversou com uma lavandeira. Jesus conversou com o mestre da lei. Esse era Jesus, que sabia estar no meio de pessoas que, ainda que fosse de diferentes posições sociais, mas ele estabelecia a verdade. Ele conseguia ser ele mesmo. Ele não deixava mudar de acordo com o ambiente. Pelo contrário, a verdade, assim como foi com os 3 jovens e Daniel, lá em Babilônia, que não deixaram jamais mudar a sua identidade quando estavam em território diferente. A verdade, ela fala mais alto. A verdade, ela não me permite jamais ser uma coisa na igreja e outra em casa, uma coisa na rua e outra coisa no meu trabalho. A verdade, ela revela quem sou, faz-me conhecido. A Bíblia diz que Davi era um homem que sabia entrar e sair. A verdade, ela fala disso. O homem que pode demonstrar a sua vida como exemplo, como referência, como luz e como caminho a outros. Que nós possamos prezar a verdade, evitar e fugir da mentira, para que não venhamos proceder como filhos de Satanás, filhos do diabo, como diz João 8,44. Somos filhos de Deus, então andemos na luz como ele na luz está, vivendo sempre a verdadeira comunhão uns com os outros, conhecendo-nos e os nossos limites, não vendendo uma imagem de bom moço quando somos mau, não vendendo uma imagem de perfeição quando somos inadequados, mas conhecendo a nós mesmos. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios 13,5 que cada um deve fazer essa avaliação se ainda permanece na fé. Quando nós estamos na mesa do Senhor, nós não podemos examinar o outro. A Bíblia diz, examine cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Viver a verdade não é viver a vida do outro, mas a nossa vida a partir daquilo que Cristo nos deu como exemplo. Que o Senhor te abençoe e que você possa abraçar a verdade e vivê-la em sinceridade diante daquele que tudo vê. Deus abençoe você.